Bom, a questão 6, ela pede para que a gente prove a seguinte versão do teorema de Tales no espaço. Então, ela diz que sejam alfa e beta planos paralelos. Há um ponto que não pertence a alfa ou beta, x e y pontos de alfa, se as retas AX e AY interceptam beta, respectivamente, nos pontos x' e y', então pede para que a gente prove que essa proporcionalidade aqui ocorre. Então, de acordo com as informações que a gente tem, temos que as nossas hipóteses são todas essas aqui. E também a nossa tese, né, que é justamente o que a gente quer provar, é essa proporcionalidade aqui. Então, o objetivo da questão é a gente reduzir essa disposição aqui para que ela se torne mais simples e aí a gente possa utilizar, então, o teorema de Tales. Então, a gente tem que sejam alfa e beta dois planos paralelos e sejam AX e AY duas retas secantes, a reta AX corta os planos alfa e beta, respectivamente, em X e X'. De igual modo, a Y corta alfa e beta, respectivamente, nos pontos Y e Y'. Então, o que é que a gente tem a partir disso? Que os pontos X e Y pertencem ao plano alfa e X' e Y' pertencem ao plano beta. Disso, a gente tem que dois pontos distintos, né, como a gente viu anteriormente nas aulas passadas, que eles definem uma única reta que passa por esses dois pontos. Então, a gente tem que XY é uma reta, e como os dois pontos estão contidos, os dois pontos pertencem a alfa, então a gente tem que essa reta, ela está contida em alfa. De igual modo, acontece aqui na de baixo. A gente tem os pontos x' e y' que pertencem a beta. Então, esses dois pontos existe uma única reta que passa por esses dois pontos. Então, a gente tem essa reta, e se os pontos pertencem ao plano beta, essa reta ela vai estar contida nesse plano beta. Disso, a gente tem que x, y, interseção x', y' é igual ao vazio, porque elas pertencem a planos diferentes, logo elas não têm um ponto de interseção. E, por hipótese, a gente vai ter aqui que aí a gente agora vai definir o plano, né, que contém as duas retas que são secantes. Por hipótese, a gente tem que a reta AX, interseção com AY, é igual a um ponto A. Disso, a gente tem que é possível, segundo o postulado da determinação, que é possível determinar um plano que passe por essas duas retas, né? Como elas são secantes, isso ocorre. Então, disso aqui, a gente tem que a reta AX, ela está contida em alfa, e a Y também está contida em gama, né? Eu falei alfa, mas na verdade é um plano gama, né? Que a gente definiu. O plano alfa é o que a gente já tinha na questão. Então, a gente tem que a reta AX está contida nesse plano gama que a gente criou, e a Y também está contida nesse plano gama. Então, a gente inicialmente que a nossa reta AX passa pelos pontos X e X', e a Y passa pelos pontos Y e Y'. Então, a gente vai ter que X e X' pertencem à reta AX, e Y
e y' pertencem à reta AY. Como a gente construiu aqui, a gente sabe que a reta AX, ela está contida no plano gama, e a reta AY também está contida nesse plano gama. Então, disso a gente tem que, nessa primeira aqui, se eu tenho x e x' que pertencem à reta AX e a reta AX está contida no plano gama, então x e x' vão estar contidos, vão ser pontos desse plano. Então, eu tenho que x e x' pertencem ao plano gama. Analogamente, a gente tem aqui nesse de baixo que y e y' pertencem a esse ponto, a esse plano gama também. Pronto, então, disso aqui a gente tem que x, x', y e y' pertencem ao plano gama. Como a gente tinha aqui, x, y definem uma reta, assim como x' e y' também definem uma reta. Então, se esses pontos estão nesse plano, então essas retas vão estar nesse plano também, né? Então, a gente tem aqui que xy está contido em gama e x', y' também estão contidos em gama. Disso, a gente tinha que, aqui em cima, né? Aqui a gente tinha que a interseção dessas duas retas era o vazio. Então, a gente vai ter aqui que xy interseção com x', y' é igual ao vazio. Disso tudo aqui que a gente construiu, a gente vai ter, então, que se as duas retas estão em um mesmo plano e a interseção entre elas é vazio, então essas duas retas elas são paralelas. Então, a gente tem que xy é paralela a x', y'. Pronto. Daí, a gente tem agora, a gente conseguiu chegar no nosso objetivo inicial, né? Que era construir um plano que facilitasse a nossa visualização para que, então, a gente possa utilizar o Teorema de Tales. Então, a gente ficou mais ou menos com isso aqui, ó. Pronto, mais ou menos isso aqui, essa situação. Daí, a gente vai ter que xy, que é essa reta, é paralela a essa outra linha aqui, que é xy. Disso, a gente pode, então, agora utilizar o Teorema de Tales, né? Que esse teorema, ele fala isso aqui. Se duas retas são transversais de um feixe de retas paralelas, então a razão entre dois segmentos quaisquer de uma delas é igual entre os respectivos segmentos correspondentes da outra. Então, a gente tem basicamente isso aqui, ó. Temos duas retas paralelas e retas transversais que cortam essas retas paralelas que a gente tem. Então, a gente tem que, se eu pegar essa transversal aqui, a proporcionalidade vai ser igual a dessa outra aqui. Então, basicamente, a gente tem que AX, que é esse segmento aqui, e é igual, vamos dizer assim, igual eu tenho a x', né, e a y', são iguais, são proporcionais. E a gente tem que, se pegar a x, vai ser proporcional a y.
a disposição é basicamente essa. A gente vê que justamente era o que a gente queria inicialmente, né? A nossa tese, que é essa daqui. Aí a gente tá aqui com uma organização um pouco diferente, mas a gente sabe que se a gente fizer, por exemplo, o meio pelos extremos, a gente consegue uma organização justamente igual a essa aqui, exatamente igual. Então, a gente fazendo isso aqui, a gente vai ter a x, que é igual a y, e a x', que é igual a y'. Então, pronto. A gente conseguiu provar o que a gente queria inicialmente.